E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro, e eu tenho uma pergunta para você. Pensa no seu controle de contas, né? Poxa, você faz aquele controle lá, o seu salário, conta de luz, conta de água, conta de, enfim, seja lá o que for. E aí você cometeu um errinho lá na sua planilha, esqueceu de lançar ali aquele iFood, esqueceu de colocar o quanto você gasta de Uber. Surpresa desagradável, né? Quando você percebe que está gastando mais do que você imaginava. Agora deixa eu perguntar para você, e se por acaso essa diferença fosse de 20 bilhões de reais, hein? O que você faria? Pois esse é o desafio da Americanas. Pois é, a Americanas divulgou ao mercado na última quarta-feira, dia 11, que foram encontradas inconsistências no balanço, inconsistências contábeis, no valor de 20 bilhões de reais. Bilhões com B de bola, ou seja, tem um pequeno buraco no balanço das Americanas e, claro, o mercado reagiu com muita cautela, reagiu com muita perplexidade a essa notícia. Porque não foi só isso. Além deste buraco enorme, Americanas também disse que o Sérgio Rial, o recém-empossado novo CEO da companhia, resolveu pular fora do barco quando ele viu esse problema. Ou seja, um pacote, um turbilhão de notícias negativas para Americanas que está deixando muita gente confusa. Então eu estou aqui para explicar para vocês um pouco melhor o que é que aconteceu, da onde veio esse rombo de 20 bilhões e o que é que pode ser feito a partir de agora, pensando em você, investidor, que eventualmente tem ações americanas ou que esteja assustado com o movimento na bolsa nesta sexta-feira. Afinal de contas, Americanas está caindo mais de 70% na B3, uma queda de uma magnitude poucas vezes vista no mercado de ações brasileiro, tá certo? Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, não esquece, curte aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, porque aí você recebe um aviso todas as vezes que o Seu Dinheiro publicar um conteúdo especial com análises que impactam os seus investimentos, impactam o seu bolso, tá certo? Já curtiu? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre Americanas. Bom, antes de falar de todo esse rombo de 20 bilhões, queria passar alguns números para vocês retirados do balanço patrimonial das Americanas no terceiro trimestre. Veja só, a linha de ativos da Americanas era de 47 bilhões de reais. O que são ativos? Ativos são os patrimônios financeiros, ou seja, dinheiro que tem no caixa, dinheiro nas contas, imóveis, veículos, enfim, é tudo que é o patrimônio da companhia. Além disso, ela tinha 32 bilhões em passivos. Passivos são as contas, são os financiamentos, são os compromissos financeiros. E aí, quando a gente faz um menos o outro, a gente chega no patrimônio líquido, que era de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Contabilidade básica, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, tá certo? Ótimo, só que se a gente pega essa informação de que tem um erro contábil, uma inconsistência de 20 bilhões no balanço da Americanas, se a gente pensar que esses 20 bilhões agora estão no passivo da companhia, a gente vai chegar a um patrimônio líquido negativo, ou seja, passivos maiores que ativos. E empresa que tem patrimônio líquido negativo não para em pé. Então, no limite, a gente estaria falando desse cenário muito grave para as Americanas. O que é essa inconsistência de 20 bilhões de reais? Veja, a Americanas não passa muitos detalhes, né? A comunicação toda está muito confusa. Até agora, o que ela diz é que há uma inconsistência no que diz respeito à linha de pagamento aos fornecedores e que esses erros foram sendo cometidos ao longo de vários trimestres, ao longo de vários anos. Ou seja, né, trimestre após trimestre foi tendo um errinho aqui, que se soma um erro ali, que se soma um erro acolá, e a gente chega a esse problema de 20 bilhões. Mas como é que a Americanas pode ter esse buraco no balanço? Basicamente, é uma condição que se chama de risco sacado no varejo, né? O que seria risco sacado? Pensa que você é uma varejista e você vai comprar o seu estoque, então você negocia diretamente lá com o vendedor, com o fornecedor, olha só, quero 100 lápis desse aqui, te pago 100 reais, tô pronto, fim. Só que uma empresa gigante como a Americanas, né, não vai negociar um a um com os fornecedores e compras muito volumosas. O que acontece? Os bancos entram em cena e aí os bancos pagam a conta para os fornecedores mandam os produtos para as Americanas e aí a Americanas fica devendo para os bancos. Só que veja que há uma triangulação aqui e me parece que é neste ponto
que surgiram os problemas, né? Como é que você lança essa dívida no seu balanço? É dívida com quem? Com fornecedor? Com banco? Quanto que é o valor? E lembre-se que a Americanas ela era só uma rede de lojas físicas e a partir de 2010 ela começa a digitalização, começa a vender na internet. Então é uma empresa que cresce muito rápido, começa a vender no e-commerce, o giro, né, do estoque começa a ficar cada vez mais rápido e aí você parcela compras. Então veja que é uma movimentação muito intensa no balanço, entra, sai e tudo mais. E aí, aparentemente, houve um certo descasamento, houve um certo problema nesta parte do balanço e aí foi trimestre após trimestre se acumulando essa dívida. Então, a priori, tudo leva a crer que a Americanas tem uma dívida aí de cerca de 20 bilhões de reais com diversos bancos por causa dessas operações de financiamento e descasamento entre prazo de entrega de compras, prazo de pagamento, enfim, toda uma questão complexa e contábil. Ou seja, um problemão, um problema enorme. Para você ter mais uma dimensão numérica, Americanas vale na bolsa, pelo menos até o dia 11, antes de toda essa bomba explodir, Americanas tinha valor de mercado de 10 bilhões de reais e aparentemente surgiu uma dívida de 20 bilhões de reais. Vamos a mais alguns números. Americanas tinha uma dívida bruta de 19 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Um caixa aí que tinha aí quase 9 bilhões, mais 5 bilhões em contas a receber, ou seja, tinha uma dívida líquida aí de quase 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais de dívida líquida e aparentemente chegaram mais 20 bilhões. Claro, a Americanas não fala exatamente se esses 20 bilhões se já tem parte lançado no balanço, se é só uma questão de ajuste, quanto que seria adicionado aos endividamentos totais da companhia, mas, veja só, 20 bilhões é uma quantia que poucas vezes foi vista, assim, um erro contábil dessa magnitude, tá certo? E aí, a gente tem que entrar também na questão Sérgio Rial. Sérgio Rial, quem é ele e por que é que a saída dele trouxe tanto impacto e causou tanto choque? Sérgio Rial, ele é um dos executivos mais respeitados no mercado brasileiro. Sérgio Rial foi presidente do Santander Brasil, foi presidente da Seara, foi presidente da Marfrig. E o que é que essas três empresas têm em comum? Elas têm em comum que quando o Sérgio Rial chegou lá à presidência, elas estavam num momento, digamos, mais conturbado, precisavam aí de um chacoalhão para que as coisas começassem a dar certo, crescer, precisavam, digamos, de uma gestão que realmente, né, conduzisse empresas para o crescimento, e Sérgio Rial foi muito bem sucedido nessas três companhias. Santander Brasil deu um salto de patamar desde a gestão Rial, e a mesma coisa com Seara e com Marfrig. Então, o mercado pensou que, veja, no momento em que o Rial foi apontado como novo CEO da Americanas, o mercado pensa, se um raio caiu 3 vezes no mesmo lugar, não tem por que a gente não acreditar que ele possa cair uma 4ª vez. Pois é, Americanas é uma empresa que, ok, é uma marca conhecida, é muito grande, mas que também estava num momento meio tumultuado, que não crescia muito, dificuldades para engrenar no e-commerce, ao mesmo tempo que tinha dificuldades de crescer no varejo físico. Esperava-se então que Rial, no comando da Americanas, pudesse conduzir a companhia para bater de frente, por exemplo, com Magazine Luiza, com Via Varejo, com as grandes empresas estrangeiras do e-commerce, Mercado Livre, Amazon, enfim, Shopee, né? Tem muitos concorrentes nessa área. Quando o Rial foi anunciado, isso foi lá em outubro de 2022, ações americanas dispararam 22%, Rial vai ser o salvador da pátria, só que, veja bem, Rial assumiu o comando das Americanas oficialmente dia 2 de janeiro, segunda-feira, dia 1º foi domingo, 2 de janeiro ele assume e ele sai da companhia dia 11, portanto ficou 10 dias sentado na cadeira de CEO. Foi um choque para todo mundo e que causa uma erosão em toda essa tese de reestruturação, de crescimento da Americanas. Você perde um executivo muito forte ao mesmo tempo que você descobre uma falha contábil de 20 bilhões de reais, tá certo? Então a gente tem esses dois componentes afetando a companhia. A partir disso a gente chega aí a algumas questões, né? Quando a gente olha para o mercado hoje ficou esperando atentamente a abertura das ações da Americanas. Isso aconteceu só lá por volta das 2 da tarde, entre 10 da manhã e 2 da tarde a ação ficou em leilão e quando ela abriu em queda de 75%, aí na casa de R$ 2,80. Ontem as ações da Americanas fecharam cotadas a R$ 12. Portanto, veja a destruição de valor e veja como o mercado não está dando o benefício da dúvida para Americanas. A gente
gente, a partir disso, entra em algumas questões. E eu acho que a mais natural que todo mundo está se fazendo é: e agora? Americanas vai falir? O que vai acontecer? Vai fechar lojas, etc. É muito complicado você cravar alguma coisa neste momento, mas dá para a gente ter algumas ideias. Ideia número 1. Lá no comunicado que a Americanas soltou ao mercado informando toda essa falha contábil, ela também diz que os acionistas de referência se comprometeram em ajudar a companhia, ou seja, os acionistas de referência vão colocar dinheiro para tentar amenizar a situação. E quem são esses acionistas de referência? Jorge Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, que são os grandes investidores brasileiros, né? 3 figuras históricas para o mercado brasileiro e que certamente têm bala na agulha para ajudar Americanas neste momento. Aliás, Sérgio Rial chegou a falar que a empresa de fato vai precisar de uma capitalização que vai ser da ordem de bilhões de reais. Portanto, os acionistas vão precisar colocar dinheiro no negócio para ajudar a salvar a empresa neste momento. Tendo essa ajuda, né, tendo aí esses 3 grandes investidores por trás, já traz uma calma e já traz uma certa tranquilidade de que, veja, uma quebradeira não vai começar imediatamente. Mas ainda tem algumas outras questões, e a principal delas, a dívida dos bancos, né? Se a Americanas tem uma dívida de 20 bilhões que surgiu agora e essa dívida está relacionada aos bancos, isso significa que os bancos podem vir bater na porta da Americanas e cobrar esses valores, né? E aí, e se todo mundo resolver cobrar isso ao mesmo tempo? Americanas, obviamente, não tem 20 bilhões para sair pagando todo mundo, né? Como eu disse, ela tem cerca de 8 bilhões em caixa. Ou seja, não dá para todo mundo vir lá e querer recuperar os valores devidos, digamos assim, não é mesmo? Então, se todo mundo for ao mesmo tempo cobrar, pode-se chegar a um cenário em que esses bancos podem entrar com um pedido de falência da Americanas. Só que os bancos aparentemente não vão fazer isso, né? Já tem relatos aí na imprensa de que os bancos estão se mostrando, digamos, compreensíveis com a situação e vão rolar essa dívida mais para frente. E claro, neste momento ter Sérgio Rial envolvido é muito importante. Rial, como ex-presidente do Santander, certamente vai ajudar nessa interface de conversa com os bancos para tentar chegar a um desenho que não seja aí tão pesado para a Americanas, né? Então, eu diria que, é claro, muita coisa ainda pode acontecer, ainda tem muita incerteza, ninguém sabe exatamente os detalhes, mas, aparentemente, um cenário mais crítico de falência, de recuperação judicial, não parece, assim, o mais provável. Não parece impossível, mas, aparentemente, as coisas estão se desenhando para uma saída em que a Americanas consegue conciliar suas operações com esse endividamento brutal. Mas, é claro, o mercado não está dando o benefício da dúvida neste momento. Como eu falei, a ação da Americanas está aí sendo negociada na casa dos R$ 2,80, sendo que na máxima histórica, que foi lá mais ou menos em outubro de 2020, portanto aí há pouco mais de 2 anos, as ações chegaram a ser negociadas acima de R$ 120. De R$ 120 na máxima para R$ 2,80, uma queda de 95%, ou seja, a erosão, a deterioração de valor, o mercado está muito tenso e, claro, o mercado fica tenso com o setor de varejo como um todo, né? Na abertura do pregão de hoje, a gente viu Magazine Luiza, Via Varejo, caindo mais de 10%, porque, é claro, todo mundo fica com medo. Se tem problema na Americanas, será que tem problema também nas outras empresas de varejo e de e-commerce, problemas da mesma natureza? Ninguém sabe ainda e ninguém quer pagar para ver. Na dúvida, todo mundo saiu em bloco dessas companhias. Por outro lado, se você quer ter exposição ao varejo, dá sim para você ir procurar alternativas como o Mercado Livre, como a Amazon, que tem BDRs negociados em bolsa, e a gente viu, enquanto as varejistas brasileiras caíam, essas empresas estrangeiras estavam em alta, um claro movimento de rotação de carteira, investidores saindo das domésticas e indo para as empresas estrangeiras. Além disso, tem também toda a questão: como é que eu, investidor pessoa física, posso me proteger de uma situação dessas? Posso ser aqui um acionista de Americanas, acho que está tudo bem, de repente 20 bilhões de buraco no balanço. Infelizmente, não tem como se proteger de um evento tão anormal quanto esse, né? Parte do pressuposto que todo mundo que está atuando no mercado está passando as informações de maneira clara e nítida, e no caso da Americanas foi detectado esse erro contábil. Se isso é um erro, se isso é uma fraude, isso é toda uma outra discussão,
mas não tem como você saber exatamente como se posicionar numa questão dessas. O que dá para ser feito é diversifique a sua carteira, não fique com todos os ovos numa mesma ação, no mesmo setor, tenha um pouco de tudo, porque se dá problema em alguma coisa, o resto da sua carteira continua funcionando normalmente, tá certo? Além disso, também tem uma discussão relativa aos auditores independentes. Toda empresa conta com auditores. No caso da Americanas, esse auditor era a PwC. Como é que a PwC não detectou uma falha contábil de 20 bilhões de reais no balanço? Ainda é uma pergunta sem resposta, e aliás, tem muitas perguntas sem resposta nesta situação e nesta questão envolvendo a Americanas, e com certeza esse tema ainda vai dar muito pano para manga, não só amanhã, não só semana que vem, esse tema vai continuar sendo discutido ainda por meses e meses e meses e meses, tá certo? Por hora, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Essa é a situação da Americanas, espero que vocês tenham entendido. Novamente, convido todo mundo a curtir, a compartilhar esse vídeo, clicar no sininho, enfim, seguir aqui o Seu Dinheiro no YouTube e nas redes sociais, e deixe também um comentário. Pois é, gostou desse vídeo, não gostou? Você tem Americanas, não tem? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Deixe aqui o seu comentário, porque a gente vai trocando uma ideia e vai conversando mais nos próximos vídeos, tá certo? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.